Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Campanhas de Tenda, 1950. Multidões vêm de toda a nação para ver e ouvir o evangelista Jack Coe, o homem da qual a fé tremenda em Deus tem trazido a cura para centenas e milhares dos doentes. E ao anoitecer, as pessoas começam a chegar à maior tenda do mundo. E muitas pessoas doentes, aflitas, chegam nas cadeiras de roda, nas ambulâncias. Qual o significado dessas muletas que nós vemos penduradas aqui? De onde elas vieram? Mantenha sintonizado neste canal. Nos próximos 30 minutos você vai aprender a resposta enquanto o evangelista Jack Coe prega na maior tenda evangelística do mundo e orará a oração da fé para a cura dos corpos aflitos aqui perante os seus olhos, permitindo que eles saiam da tenda regozijando e louvando a Deus. Junte-nos agora enquanto entramos na maior tenda do mundo. Você vai ver um culto autêntico, não ensaiado. Come on, sing it together, everybody. Only believe, only believe. All things are possible. Only believe. Jack Coe nasceu no dia 11 de março de 1918 e partiu para o Senhor no dia 16 de dezembro de 1956. Ele foi um evangelista pentecostal, conhecido como Homem da Fé Ousada. Ele foi um dos primeiros oradores de cura divina nos Estados Unidos, com um ministério de tendas itinerantes após a Segunda Guerra Mundial. Jack Coe foi ordenado pelas Assembleias de Deus em 1944 e começou a pregar ainda quando servia na Segunda Guerra Mundial. Nos 12 anos seguintes, ele viajou pelos Estados Unidos organizando avivamentos de tenda para espalhar a sua mensagem. Jack Coe era frequentemente o centro da controvérsia, pregava extensivamente no Sul e empregava a cerca de 80 pessoas. Jack Coe nasceu na cidade de Oklahoma. Ele era o 7º filho de George Henry e Blanche Zoe. Seus pais o colocaram num orfanato, onde ele saiu de lá em 1935 aos 17 anos. Começou a beber e virou um bêbado inveterado. Ingressou no exército após o início da Segunda Guerra Mundial. Mais tarde, ele afirmou ter experimentado um milagre durante seu tempo no exército, que o levou a se tornar um ministro cristão. Jack Coe tinha laços estreitos com as Assembleias de Deus e pregou em várias reuniões enquanto estava no exército. Foi ordenado em 1944 e iniciou a sua carreira de pregador itinerante. Jack Coe era dinâmico e entusiasmado em suas crenças. Ele conhecia Oral Roberts e ficou impressionado com o tamanho da tenda de avivamento de Roberts. Um dia, Jack Coe foi a uma reunião de tenda de Roberts e mediu a tenda. Ele então pediu uma maior. Jack Coe não teve vergonha de anunciar que a sua barraca era a maior do mundo.
maior, ele afirmou, maior do que as dos circos. Jack Cole foi coeditor da revista A Voz da Cura, do colega evangelista Gordon Lindsay, até 1950, quando começou sua própria revista, intitulada Arautos da Cura. Em 1956, sua circulação era de aproximadamente 250 mil exemplares. Jack Cole abriu um orfanato infantil e construiu uma grande igreja conhecida como Dallas, o centro do reavivamento. O primeiro encontro de Jack Cole com o profeta de Deus William Marion Branham. Eu estava tendo um avivamento em uma tenda em San Antônio em 1945. Ouvi que um homem chamado William Branham estava discernindo o coração das pessoas e orando pelos doentes. Às vezes, pensamos que somos os únicos fazendo algo para Deus. Pensei que era adivinhação. Então decidi descobrir por mim mesmo o que era, já que ele estava na mesma cidade que eu. Tentei entrar na fila de cura, mas falhei. Ele estava discernindo as pessoas e declarando-as curadas. Um homem, por quem ele orou, não tinha glóbulos oculares, e ele disse a ele que os glóbulos oculares seriam formados em 13 dias. Eu pensei que qualquer um poderia dizer isto. Então, quando William Branham terminou de orar pelas pessoas, eles a conduziram pela porta para onde eu estava sentado, perto de mim. Quando ele chegou perto de mim, ele parou instantaneamente e colocou as mãos em mim enquanto orava silenciosamente. Depois disso, ele me disse que eu não estava doente, mas que o meu corpo estava apenas cansado. Então ele disse suavemente: "Você estava duvidando se isto é de Deus ou não. Eu quero te dizer que isso é de Deus. E nós dois estamos lutando contra o mesmo diabo. Vá em frente e continue em seu avivamento, pois você também foi chamado para orar pelos enfermos." Ele ainda estava cego, mas os globos oculares se formaram. Era agora meio-dia. Naquela noite, depois que ele adormeceu, ele acordou por volta das 19 e começou a correr gritando, louvando ao Senhor, porque agora ele estava vendo. A partir de então, eu sabia que o reverendo William Marion Branham não era um pregador comum, mas foi chamado para um propósito dispensacional. A mensagem de avivamento de Jack Cole centrava-se na cura. E ele era inflexível sobre não tomar remédios e não visitar médicos. Em 1953, as Assembleias de Deus o expulsaram sobre a alegação de que ele estava enganando o público e antagonizando as autoridades civis de Dallas. Ele também foi acusado de ter um estilo de vida extravagante e um lar. Ao ouvir isso, Cole imprimiu fotos de 4 grandes casas pertencentes a alguns altos funcionários da Assembleias de Deus e as casas menores de si mesmo, da qual os outros 3 avivalistas também moravam. Jack Cole também acusou as Assembleias de Deus porque estavam lutando contra a cura divina. Outros avivalistas logo entraram em conflito com as denominações pentecostais também. Jack Cole ensinou e pregou fervorosamente sobre a cura divina, alegando ter orado e recebido a cura dos visitantes no seu reavivamento.
E em um culto de reavivamento em 1955 em Miami, na Flórida, Jack Cole disse aos pais de um menino de 3 anos que ele havia sido curado da poliomielite. Jack Cole então disse aos pais para remover os aparelhos da perna do menino. No entanto, o menino não foi curado e a remoção do aparelho o deixou com dores constantes. Como resultado, Jack Cole foi preso e em 6 de fevereiro de 1956, ele foi acusado de praticar medicina sem licença, um crime no estado da Flórida. Um juiz rejeitou o caso alegando que a Flórida isenta a cura divina da lei. Em novembro, alguns meses depois que as acusações foram retiradas, Jack Cole ficou muito doente enquanto estava em Hot Spring, no Arkansas. Ele voltou para o Texas e passou por uma traqueotomia para ajudar a respirar, depois que seus músculos ficaram paralisados. Ele foi diagnosticado com poliomielite bulbar e morreu algumas semanas depois no hospital de Parkland de Dallas em 16 de dezembro de 1956, com 38 anos de idade. Come on, sing it together, everybody. Oh.